Dando continuidade à primeira parte desse vídeo, frases que ouvimos na infância e levamos para a vida adulta como uma programação inconsciente. Eu vou falar sobre as últimas 3 tirinhas que não comentei na primeira parte. Se você não viu ainda a primeira parte desse vídeo, confira aqui no link que eu vou deixar disponível em algum lugar da tela. E a primeira situação que eu quero comentar aqui, a alienação parental. Então olha só essa imagem. Tá a mãe deitada no divã, desabafando com a filha, né? Eu não aguento mais o seu pai, ele sempre blá, blá, blá. E a criança lá, ouvindo, né? Anotando o desabafo da mãe, impotente. Afinal, o que ela pode fazer nessa situação? Porque as crianças, diante das questões de casal, diante das questões dos adultos, são pequenas, elas são impotentes. E isso é sempre muito pesado para as crianças. E, gente, a alienação parental não acontece só com pais separados, tá? Muitas vezes isso acontece com pais que vivem juntos, mas que ou a mãe ou o pai acabam colocando a criança contra o cônjuge, porque ela precisa de apoio, ela precisa sentir que alguém a compreende. Então, por isso, acaba fazendo a criança, o filho, a filha de terapeuta, que não é o papel dos filhos, nem mesmo filhos adultos, tá? As questões dos nossos pais são sempre pesadas demais para nós. Por quê? Porque nós não podemos resolver. Eles é quem podem, eles são os grandes. Como eu adiantei para vocês no vídeo anterior, eu passei por isso. E no meu caso, era o meu pai que falava mal da minha mãe. Não é tão comum, né? Mas acontece também. E é engraçado que até hoje, se eu falar sobre isso com meu pai, ele vai dizer, mas eu não falava mal dela, eu falava a verdade, né? E é isso que eu vejo hoje atendendo mulheres, né? Trabalhando com mães que têm dificuldades em conduzir a criação dos filhos sem o pai. Não é porque você tem motivos, não é porque a outra pessoa dá motivos que isso te dá o direito de compartilhar com a criança questões dos adultos. Então as crianças elas precisam ser preservadas. Os adultos resolvem entre si as questões de casal, as questões pessoais e blindam a criança. Sabe por quê? Porque aquele é o pai, aquela é a mãe dessa criança. E quando ela sente que ela não tem o direito de amar aquele pai ou aquela mãe do jeitinho que eles são, é como se ela não pudesse, ela não consegue muitas vezes amar metade de si mesma. Quais os impactos disso na vida adulta? Diversos. Quem me acompanha lá no Instagram sabe que muitas das dificuldades que eu enfrentei na minha vida, se não a maioria delas, estava ligada ao fato de eu rejeitar a minha mãe, de eu ter duras críticas em relação à minha mãe. E quanto dessa rejeição não tinha a ver com as coisas que eu ouvi do meu pai e não com as minhas próprias percepções em relação à minha mãe. Por isso, gente, é muito sério. E só a partir desse movimento de cura da relação com a minha mãe é que a minha vida pôde fluir. Então, se você passou por isso na infância, seja em relação à mãe, seja em relação ao pai, saiba que agora você pode ressignificar essas percepções para se liberar de pesos que não são seus e que podem estar prejudicando a sua vida no presente. A outra tirinha que eu quero comentar aqui não é bem uma frase, né? Mas é um contexto onde os adultos esperam das crianças que elas sejam PhD em inteligência emocional. Então olha só, aqui tem uma imagem, né, de um bebezinho ainda de fralda se retratando por um mau comportamento. Então ele diz: damas e cavalheiros, peço desculpas pelo meu comportamento anterior. Reconheço que não foi apropriado correr e proferir gritos em meio a um estabelecimento tão distinto como este restaurante. Doravante tal situação, comprometo-me a manter a compostura e a refletir profundamente sobre minhas atitudes. Então, o que a gente percebe, né, nessa brincadeira que foi feita diante de uma expectativa que muitas vezes, sim, os pais têm em relação aos filhos, que os filhos saibam lidar com suas emoções e, de certa forma, se controlem em público, né, ou saibam que aquilo não é apropriado. E aí, nesse contexto, as necessidades da criança não são acolhidas. E o que esse tipo de expectativa nos revela? Que a criança em si não está sendo acolhida. O que está por trás desse mau comportamento?
Quais emoções ela está tentando expressar e está sendo reprimida? As crianças, elas são um espelho dos pais e muitas vezes elas estão tentando chamar a atenção dos pais inconscientemente, porque elas são tomadas a serviço do sistema, para fazer a família olhar para algo que está sendo excluído, que está sendo negligenciado, algo que está sendo jogado para baixo do tapete, mas que precisa ser visto. O que vai acontecendo com o passar do tempo, à medida que essa criança vai crescendo? Ela própria vai reprimindo suas emoções, ela própria vai aprendendo a se ignorar, se negligenciar. E aí aquela pessoa que mais tarde ela vai recorrer a fugas para ela não ter que lidar com aquilo que ela está sentindo. Aí entram as distrações, as compulsões, os vícios, etc, etc, etc. Então, novamente, esse vídeo não é para ensinar pais como lidar com os filhos, é para que nós tomemos consciência de situações que nós vivemos na infância e que hoje podem estar nos atrapalhando de alguma forma. Não dá para mudar o que foi, mas nós podemos agora acolher nossas emoções, acolher nossos sentimentos, acolher nossos comportamentos sabotadores, ressignificando a origem deles, para nos liberarmos, para viver a nossa própria vida com mais gentileza, autocuidado e amor próprio. E a última tirinha que eu quero comentar e que eu adiantei lá no primeiro vídeo, que era uma das mais importantes, é essa daqui. O pai diz para a criança: seja educado, beije este homem que você mal conhece ou ele vai ficar chateado. Então eu me sacrifico para poupar um adulto. E aqui, claro, que a tirinha está trazendo um contexto de um adulto que a criança mal conhece, que ela nem conhece ou que ela mal conhece, né? Aquela situação que os pais falam: dá um beijo no tio, dá um abraço na tia. A criança nem conhece, ela talvez nem queira, né? Mas isso também vale para adultos conhecidos e que a criança não quer beijar, não quer abraçar. Nós crescemos com uma programação de que nós temos que nos desrespeitar para poupar os outros. Então, antes eu fique chateada do que a outra pessoa. Porque em primeiro lugar está agradar os outros. Ariel, não vai beber minha água, né, cara? Olha o seu pote ali cheio de água. Enfim, e o objetivo desse conhecimento não é culpar os nossos pais, dizer que eles fizeram errado, que tudo que a gente está passando agora é culpa deles. Nada disso. Nossos pais fizeram o melhor que eles podiam, com o conhecimento que tinham, com a consciência que tinham, e nós estamos vivendo em um outro momento, onde nós temos acesso a informações que eles não tiveram, onde nós podemos aprender coisas que não estavam disponíveis para eles. E algo que fez muito sentido para mim e que eu compartilho com as mulheres é o estudo desse livro, Mulheres que Correm com os Lobos, que eu conduzo já há 4 anos, e além da análise, da simbologia arquetípica trazida nos contos, eu trago também um olhar sistêmico que amplia ainda mais a nossa compreensão e a nossa consciência daquilo que nós precisamos fazer agora. Eu sempre conto para as minhas alunas, nos estudos do livro, nos meus cursos, que quando eu era bem pequenininha, nós íamos visitar uma tia-avó, e ela sempre me abraçava e me beliscava, apertava minha bochecha, me mordia, e aquilo me irritava profundamente. Eu queria pedir para ela parar, eu queria gritar, mas eu via no olhar dos meus avós uma reprovação de que eu tinha que suportar aquilo, afinal ela era idosa, ela ia ficar chateada. Então, tantas vezes a gente vai reprimindo os nossos instintos de proteção, os nossos instintos de autopreservação para agradar os adultos. E quais são os efeitos disso na nossa vida adulta? Via de regra, nós acabamos entrando em relacionamentos abusivos e demoramos muito a perceber que nós permitimos vários abusos psicológicos, emocionais e muitas vezes físicos. Nós não somos resultado daquilo que nos aconteceu na infância. Nós somos resultado daquilo que nós escolhemos fazer agora, no presente, a partir daquilo que nos aconteceu no passado.
Então amanhã, dia 6 de novembro de 2023, começa mais um bloco de estudos. Serão 4 estudos numa frequência semanal. Vou deixar o link aqui embaixo com mais informações. Lembra de curtir esse vídeo se você gostou. Deixa um comentário se você se reconheceu em algumas dessas dinâmicas que eu apresentei. E conheça mais sobre o meu trabalho no meu Instagram, terapeuta.brunarodrigues, e no meu site, brunarodrigues.com.br. Um beijo, até o próximo!